Dando continuidade, vamos falar agora um pouco sobre movimento uniformemente variado, certo? Veja só essa situação do automóvel aqui, ó. Veja que a velocidade dele vai aumentando, né? Isso porque ele está sofrendo uma aceleração, né? Então, isso é o caso de um movimento uniformemente variado. É qualquer movimento em que a aceleração é constante e diferente de zero, certo? Esse é o conceito de movimento uniformemente variado. Então, qual a trajetória desse movimento? Gente, para que o movimento seja uniformemente variado, basta que a aceleração seja constante e diferente de zero, ou seja, não nula, certo? Então, assim, já é um MUV, né? MUV, movimento uniformemente variado, ok? Assim, um móvel em movimento uniformemente variado pode percorrer qualquer trajetória, seja uma reta, seja um círculo. Aqui mesmo é o exemplo de uma trajetória circular, tá vendo? Em que ele foi exposto a uma aceleração constante, tá bom? Eu vou pular agora aqui algumas partes, certo? Que não são tão pontuais, mas que vocês já viram, certo? Em outras explicações. A gente vai focar mais nos conteúdos que vão cair na avaliação diagnóstica, tá bom? Então, olha só, essa é a equação horária do movimento, certo? Em relação à velocidade. Então, no caso do movimento uniformemente variado, a equação da velocidade é dada por V, que é a velocidade num instante qualquer, tá bom? Então, pode ser qualquer instante de tempo t. A velocidade inicial, que vai ser sempre no instante t igual a zero, ok? Inicial t igual a zero, sempre. Aceleração, que é constante nesse caso, do MUV, certo? E um tempo qualquer, certo? Um t em um instante qualquer de tempo, tá bom? Lembra dessa equação porque tudo parte dela quando a gente está trabalhando velocidade de um móvel, certo? Que está em um movimento uniformemente variado, ok? Olha só, para você ter uma ideia, foi dada aqui uma função da velocidade, em que v é igual a menos 8 mais 8t, em que v é dado em metros por segundo e t é dado em segundos, tá bom? Então, a gente vai preencher aqui a velocidade inicial, certo? Analisando aqui, qual é a velocidade inicial? Gente, se a fórmula é v igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes t, que é o tempo, então, quem é que está ocupando aqui a velocidade inicial? Menos 8. Não é 8, é menos 8, certo? Ou seja, isso significa que o móvel está indo contra, né, a orientação. Ele está indo com a velocidade contrária à orientação, por isso que ela é negativa, certo? A aceleração é que multiplica o t. Então, nesse caso aqui, a aceleração é igual a 8. É esse 8 aqui que multiplica o t, ok? A velocidade quando t for igual a 1. Então, quando t for igual a 1, você substitui aqui, ó. T sendo igual a 1, eu vou ter 8 vezes 1. Quanto é 8 vezes 1? 8. Menos 8 mais 8, isso vai ser igual a 0. Então, a velocidade quando t for igual a 1, ela é igual a 0. Ou seja, é uma velocidade nula, certo? Um instante em que o móvel tem velocidade nula. Tá bem claro, né? Velocidade nula, velocidade igual a 0, no instante t igual a 1. Se você fosse qualquer outro instante aqui, se você não soubesse dessa informação, só era você colocar no lugar do v o zero, certo? E calcular isso aqui como uma equação do primeiro grau, tá bom? Aí você vai ver que t é igual a 1, tá certo? Então, um instante em que o móvel tem velocidade nula é t igual a 1, tá bom? Professor, não entendi esse finalzinho, veja bem. O instante em que o móvel tem velocidade nula. Só é você pegar essa equação aqui no lugar do v, não é a velocidade? Velocidade nula é velocidade igual a zero. Então, no lugar do v, você bota o zero aqui. E calcule. Pode pegar a folhinha e calcular. Bota no lugar do v o zero, certo? E resolve isso aqui, ó. O menos 8 passa para o segundo membro, passa positivo. O 8 que está multiplicando vai passar dividindo. E 8 dividido para 8 é igual a 1. Então, t vai ser igual a 1, tá bom? Outra parte também que é mais importante, que eu vou para lá agora, é essa daqui, ó. Em que, ó, vamos ver agora o caso do movimento uniformemente variado, temos a equação horária das posições, que é essa daqui, ó. Então, quando você tiver calculando alguma situação, problema que fala sobre posição, você vai usar essa equação aqui, certo? Onde S é uma posição em um instante qualquer de tempo, tá bom?
a S0 ou S1 ou SI é o espaço inicial, que vai ser sempre com t igual a zero. Temos a velocidade inicial, que também é dada em t igual a zero. Esse t igual a zero que fala aqui são os instantes de tempo. Você bota aí a reta, bota tudo direitinho, né? Então, o espaço inicial é quando for começar a contagem de tempo, ou seja, t igual a zero. A velocidade inicial, né? Aquela velocidade no instante de tempo em que começou a contagem, ela é a velocidade inicial, e a velocidade final, né? Vai ser no final do trajeto, tá entendendo? Então, temos aqui t, que é um instante de tempo qualquer. Esse 1/meio sempre vai permanecer aqui, que é da fórmula, tá bom, gente? Tem um porquê disso, mas não precisa demonstrar agora. A aceleração, que vai ser sempre constante, né? Vai ser sempre diferente de zero. E temos um t, que é dado em um instante de tempo qualquer, elevado ao quadrado, tá bom? Parece complicado, mas não é. Só é substituir os valores direitinho e calcular, certo? Gente, vou demonstrar para vocês alguns exemplos, certo? Já fiz isso em outros vídeos, vai estar disponível para vocês novamente. Exemplos em exercício, a gente vai resolver alguns exercícios, tá bom? Dada a equação S igual a 6 menos 5t mais t ao quadrado, determina os instantes em que o móvel passa pela origem e que a posição em instantes e sentido do movimento é invertido. Olha só, vamos focar primeiro nesse passo aqui, esse outro não é muito importante para o momento não. Certo? Então, olha, determine os instantes de tempo em que o móvel passa pela origem. Então, passar pela origem no plano cartesiano, né, já sabe, é quando for igual a zero. Então, o instante de tempo que ele passa pela origem, né? Ou seja, esse instante, essa posição que ele passa pela origem vai ser S igual a zero, né? Os instantes de tempo é esses dois t aqui, ó, certo? Em que ele passa pela origem, ou seja, no ponto zero, certo? Então, olha só. Para que o móvel passe pela origem, é necessário que S seja igual a zero. Ou seja, tudo isso aqui vai ser igual a zero. Né? 6 menos 5t mais t ao quadrado igual a zero. Então, isso aqui, gente, é uma equação de segundo grau. Então, olha, calculando a equação de segundo grau, né, a gente vai chegar lá, você pode usar a Bhaskara lá, acha delta, calcula direitinho. Aí você vai chegar t' igual a 2 e t duas linhas igual a 3, certo? Então, esse é o sisteminha 2 e 3, ou seja, no instante 2 e no instante 3, certo? Lá no gráfico ele passa pela origem, tá bom? Então é só usar a equação de segundo grau aqui que você chega no resultado, tá ok?